Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido e minha querida irmã. Tudo bem com você? Como você amanheceu o dia? Com Cristo a gente amanhece sempre muito bem, né? Glória a Deus. Ele faz nos vencer nossas batalhas diárias. Glória a Deus. Eu sou a pastora Lúcia Marques. Estou passando aqui para desejar uma ótima tarde para você. Talvez você vai ver à noite, então ótima noite. Amém? Hoje nós estamos no 10º dia dos Milagres de Jesus Cristo, uma série de 35 dias. Olha aí, já estamos avançando, glória a Deus. Se você puder, pegue sua Bíblia e vamos ler a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele é Criador do céu e da terra. Hoje a meditação está no livro de Mateus. Mateus 8, a partir do 5, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e o meu criado faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguia: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de maravilha. Nessa manhã, Senhor, dia 30 de setembro, último dia desse mês, ó Pai, queremos agradecer a Ti, ó Deus querido, pela Tua bondade, pela Tua benevolência, por estarmos novamente, ó Pai, com saúde. Ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar grandemente e trazendo a saúde para aquele que a perdeu, meu Deus. Muito obrigado. Continua, Senhor Deus, abençoando a Tua palavra. Ó Deus, porque ela não volta vazia, mas ela vem e faz aquilo para o que ela foi mandada. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, amados irmãos, vamos ver ali que Jesus operou muito em Cafarnaum, né? Eu tenho dito muito isso. Hoje é a cura do criado do centurião, né? Que lemos aqui em Mateus 8, do 5 ao 13. Então, Jesus, ele operou muitos milagres, né? Então, essa passagem, ela está aqui em Mateus 8, do 5 ao 13, e também está em Lucas, do 7 ao 1. Ao lermos essa história, meus amados, nós vamos ver um misto de amor, de fé, que acaba surpreendendo a vida daqueles que escutam essa palavra. Por quê? Porque esse centurião que a gente leu agora era um homem que estava acima daquele servo. Ele era aquele que dava ordens, ele era aquele que mandava. Ele era o protagonista da história. Ele não era israelita. Ele não era uma pessoa que estava acostumada a lidar com Torá, que são os 5 livros do Antigo Testamento.
Não era alguém, meus irmãos, que tinha ouvido falar dos milagres em que Jesus operou nos dias de Moisés. Não era alguém que tinha ouvido falar das prosperidades nos dias de José. Não. Esse homem era gentil, um centurião romano. Alguém que aparentemente, na visão de muitos fariseus, muitos escribas, era um homem que não tinha fé. Um homem que não teria o direito nenhum de receber milagres, né? Na linguagem de hoje, vamos falar de algumas pessoas, de alguns ainda crentes pentecostais, eu digo. Ele não teria direito a nada, pois seria um desviado. Alguém que não teria condições nenhuma de receber qualquer que seja favor de Deus. Não que quem seja desviado, meus irmãos, não consiga receber milagre. Mas às vezes nós julgamos aqueles que não estão caminhando conosco, ou aquele que não está no mesmo ambiente que nós, ou que não profere da mesma fé que nós. A gente acha que esses não são dignos, né, da bondade de Deus. Na Bíblia tem uma história que fala de um homem que batia no peito e dizia assim: Senhor, eu não sou como esse homem. Porque homem, irmãos, aquele que dizia assim: Senhor, eu sou um fracassado, um miserável, eu preciso de ti, tem misericórdia de ti, necessito de ti, Senhor. E o outro homem estava falando exatamente daquele homem que estava se humilhando diante de Deus. Mas o outro dizia assim: mas eu não sou como este, eu jejuo 3 vezes por semana, eu adoro, eu pago meus votos, eu faço meus cultos de ação de graça, eu dou meu dízimo. Na visão desse aí, esse aí que orava alto na praça, o outro seria nada mais, nada menos do que indigno de receber alguma coisa. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Muitas pessoas em Israel se achavam os prediletos por seres filhos da promessa, por se achar o povo de Deus, que o próprio Deus escolheu para abençoar. Então, eles viam os samaritanos como pessoas insignificantes. Mas olha o que a gente vê aqui, esse centurião romano. Passou a conhecer este Deus dos judeus, passou a conhecer o Deus dos hebreus. Ele não teve muito contato com muitos milagres, mas ele sabia que a palavra que estava sendo pregada pelo Senhor Jesus podia fazer uma grande obra. Ele morava em Cafarnaum, exercia sua profissão. A Bíblia vem nos dizer que Jesus então entra em Cafarnaum. Aquele homem se apresenta diante do Senhor e disse: Mestre, o meu criado, meu servo, meu funcionário, ele está violentamente endemoniado. Está em cima de um leito e ainda por cima paralítico. Os espíritos imundos estão agitando ele. Esse centurião não veio, querido, buscar cura para o seu filho, mas ele veio buscar cura para um empregado. E ele dizia: Senhor, eu não preciso que o Senhor entre lá. Não que eu não quero que o Senhor vá. Não que não seja preciso. É que eu não sou digno, Senhor, que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Diferente do oficial do rei, né? Em João 4,46. Ele implorava para Jesus entrar na casa dele. Mas esse centurião aqui, meus amados, ele foi mais humilde. Irmãos, quem se acha digno de ser abençoado, porque dá o dízimo, porque faz missão, porque ajuda na igreja, esses que assim procedem não conhecem quem é o Jesus verdadeiro. Não há ninguém, meu amado, minha querida, nem eu, nem você, que possa dizer: eu sou digno que Jesus entre na minha casa. Quem somos nós para dizer isso? Eu tenho que ser abençoado, porque eu ajudei os pobres no dia da fome. Eu tenho que ser abençoado, porque eu prestei favor a alguém que estava no leito no dia da enfermidade. Ainda que nós juntássemos todas as nossas ações, todas as nossas obras, todas as nossas assistência social, tudo isso é bonito. Não vou dizer que não é, não. É bom, é agradável, mas não justifica Jesus de vir. Nós não somos dignos,
mas é pela graça, favor imerecido. Nós não merecemos, amados irmãos. Nós não merecemos, mas a graça dele que faz habitar isso em nós. E aquele homem disse: mestre, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. A primeira coisa que eu extraio dessa palavra é a humildade daquele centurião. Hoje, eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha irmã, pare de dar ordem para Jesus. Eu e você não temos essa autoridade. Podemos dar ordem aos demônios, podemos dar ordem até para pessoas, mas para Jesus, eu e você não podemos dar ordem. Está escrito em Tiago 4:10, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. A segunda coisa que eu extraio dessa palavra, sabe? Para quem ele estava pedindo? Estava pedindo para o empregado. É muito bonita essa relação entre empregado e patrão, né? Desde que isso e essa esteja dentro da vontade de Deus. Mas olha, irmãos, além de ser muito bonito, eu digo para você que é muito difícil essa relação. Quando tem jogo desigual. Muitas vezes você trabalha para um homem cristão e ele dá mau testemunho. Ou ele abusa da sua autoridade de patrão, sabendo que você é cristão. E alguém, por necessitar daquele emprego, chega a passar as maiores humilhações. Chega a passar momento tão difícil que talvez com um empregador mundano, dizendo assim, não cristão, ele não, que nem conhece a Deus, essa pessoa não passaria. Patrões que assim procedem não conhecem a Deus, que eles representam muitas vezes, né? E não representa a Deus de verdade, porque é Deus quem abre porta, mas é Ele também que fecha a porta. É Deus que faz ver a grande prosperidade, mas é Ele também que faz vir a escassez. É Deus que exalta e sopra o teu nome, mas é Ele também que faz o homem secar como a erva. E também, por outro lado, existe muitos irmãos e irmãs que é cristã, trabalhando para os seus patrões, muitas vezes dá mau testemunho de cristão. Não cumpre horário, falta e não avisa, não são pessoas confiáveis, não são pessoas amáveis, não são pessoas de boas índoles, são pessoas que escandalizam. Eu ouço, gente, muitas pessoas eles me dizem assim, pastora, você e seu marido trabalham com crente? Eu digo, sim, tem alguns lá. Eles dizem, eu coloco qualquer pessoa, até sem experiência, mas crente eu não ponho na minha empresa. Sabe por quê? Porque às vezes eles são problemáticos, fazem coisas tolas e usem a fé para justificar a sua tolice. Hoje eu quero falar tanto para você, patrão, como para você, empregado. O milagre só aconteceu dentro dessa passagem, por quê? Primeiro, esse centurião de Cafarnaum era um patrão cheio do Espírito Santo. E esse empregado que estava violentamente endemoniado e paralítico era alguém que um dia honrou seu patrão. Era alguém que um dia honrou estar naquele lugar. Então o patrão disse, eu não posso ficar sem esse funcionário fora da minha empresa. Ele vai me fazer falta. Aquele patrão foi atrás da cura para aquele empregado. Nós precisamos respeitar, meus irmãos, aqueles a quem Deus colocou acima de nós. Existem pessoas que Deus chamou desde criança para ser líder. Ele é um líder e foi dentro da sua escola, na faculdade, na igreja. Liderança não se compra de graça. Liderança, além de não comprar, não é de graça. Não se compra no LX, no Mercado Livre. Liderança se adquire desde o ventre. Eu lembro que Davi estava ali no pasto, mas na cultura judaica não é normal um adolescente de 15 anos tomar conta das ovelhas. Mas, estudando o contexto, vejo que tinha alguma coisa errada na linhagem daqueles homens. Mas na linhagem de Deus, Davi estava liderando. E vimos mais tarde a vida de Davi, um líder nato. Deus vai usar algumas pessoas para nos dar ordem, para ser acima de nós, para nos orientar, para nos ajudar, para pagar o nosso salário, para que a gente possa se aposentar, não é assim? Deus vai colocar pessoas acima de nós para cobrar um bom trabalho. Para quê?
para aperfeiçoar nossa vida profissional. E você, patrão, Deus não te colocou por cima para você ser maldição na vida dos empregados, mas para você ser bênção. Porque o patrão é orientado para ser justo, correto, mas também empregado tem que receber a orientação quanto à postura que ele deve ter. Assim, agindo com sabedoria, chegando no horário combinado, ajudando a equipe. Você é contratado, meu irmão e minha irmã, para fazer essa empresa crescer e não diminuir. Mas uma coisa eu digo para você, essa união entre empregado e patrão é algo tão bonito, é algo tão lindo, que aqui nessa passagem acontece esse milagre que nós estamos vendo hoje. Aquele centurião disse: mestre, ajuda o meu empregado. Mas uma coisa você pode ter certeza, quando aquele centurião mais precisou daquele funcionário, ele estava a posto, ele estava ali para ajudar. Assim que deve ser, uma mão lava a outra. E olha o que está escrito em Mateus 7,12. Faça aos outros o que querem que eles façam a vocês. Dizendo, vamos parafrasear isso aqui. O que fizermos ao nosso irmão, assim nosso irmão nos fará conosco. E esse homem foi pedir ajuda para o seu empregado. É muito bonito isso. Que Deus abençoe você, patrão, para que você seja uma bênção para o teu funcionário. Que Deus abençoe você, funcionário, para que você seja uma bênção para o teu patrão. Funcionário, ore pela família do seu patrão. Ore pela prosperidade do seu patrão, da empresa que você trabalha, porque ele subindo na vida, você também subirá. Existe uma passagem no livro de Lucas 12,16 que amo muito. Diz assim, que existia um homem muito próspero. Ele dizia: eu tenho muitas riquezas, eu tenho muita prosperidade. Então eu destruirei esses celeiros e farei celeiros maiores do que este. E a voz do Senhor veio a ele de madrugada dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem reservado? Aquele homem, meus irmãos, estava enriquecendo, mas ele descendo à sepultura de madrugada, para quem seria tudo aquilo? Irmãos, o dinheiro não cura enfermidade, não traz felicidade, não é tudo em nossa vida, claro, nos ajuda e muito, pois dependemos dele. Mas a felicidade não é tudo o dinheiro não é tudo em nossa vida, meus irmãos. Não é tudo. A nossa primeira dependência deve ser de Deus. Quando Jesus olha para aquele homem e diz assim: nem em Israel eu vi tanta fé. Sabe por quê? Porque ele era romano. Então, meus queridos, minhas amadas, vamos ser bênção na vida de alguém. Se alguém quiser ser bênção em nossas vidas, não vamos ser maldição para essas pessoas. Nessa campanha, Deus vai nos prosperar. E não vamos dar ocasião para o diabo nos oprimir, como foi aquele empregado, que além de paralítico estava endemoniado. Mas havia, entre tudo isso, amor entre patrão e funcionário. A palavra do Senhor chegou e os dois concordaram na terra. Assim foi concordado no céu. Que o Senhor hoje abençoe a tua empresa, patrão. Viu? Que o Senhor abençoe o meu patrão, aquele que o Senhor colocou acima de mim, o meu esposo. Que o Senhor abençoe ele. Todos os dias eu oro, não por ele ser o meu esposo, mas por estar ali me ensinando dia a dia. Eu oro pela vida dele, eu oro pela saúde dele. E você, minha irmã, ore pelo seu patrão. Minha irmã, ore pela família do seu patrão. Meu irmão, abençoe o teu patrão. Não queira somente visar dinheiro, mas ore para que tudo vá bem, porque tudo indo bem na vida do seu patrão vai respingar em você, meu irmão. Peça sabedoria para Deus, viu? Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, querido Pai. A tua palavra hoje foi tão linda, Senhor, como todas as outras. E maravilhoso Deus, eu te peço nessa tarde, nessa manhã, nessa noite,
Que o Senhor venha abençoar as empresas, Pai. Principalmente, meu Deus, aquelas a qual tem um patrão cristão que ora e chora pedindo ajuda para sanar suas dívidas. Ó Deus querido, aquele funcionário que passa peleja dentro de uma empresa não cristã, onde os patrões oprimem, ó Deus, e muitas vezes, ó Pai, ele não consegue nem respirar dentro daquela empresa, ó Deus. Ó Deus, venha, Senhor Deus, porque nosso irmão, nossa irmã precisa ganhar o pão de cada dia, meu Deus. Venha abençoando hoje, que nem esse centurião, esse patrão, foi atrás de Jesus, ele largou tudo para ir atrás de Jesus, para que curasse o funcionário dele. Ó Deus, que relação linda. Abençoe a nossa empresa, Senhor. Abençoe para que haja uma equipe onde possa todos clamar ao Senhor. E o Senhor, com a tua mão maravilhosa, benevolente, todos os dias vem abençoar a empresa a qual o Senhor deu para que cuidássemos. Abençoe cada funcionário da nossa empresa. É pequenininha, mas o Senhor está lá dentro, ela se torna enorme. Abençoa os nossos funcionários para que eles possam também dar testemunho, Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia, para que seja verdadeiros, ó Pai querido, como esse funcionário desse centurião. Para aquele centurião pedir a favor do funcionário porque ele era exemplar, porque ele era amigo. Ô Senhor, tantos patrões inimigo dos seus funcionários e funcionário inimigo dos seus patrões. Ó Pai, mas não tem que ser assim, não tem que ser dessa maneira. Por isso hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro, eu levanto a minha voz e peço ao Senhor, abençoa as empresas, Pai, de Campinas, abençoe as empresas do Brasil, do nosso querido Brasil, abençoe as empresas, Pai, que traz o alimento do dia a dia nos exteriores, nos Estados Unidos, Europa, Senhor, em toda aquela região ali da África. Ó Pai, venha com a tua mão misericordiosa, porque, Senhor, nós labutamos dia a dia para o pão nosso, Senhor, que o Senhor nos dá. Por isso, abençoa para que, trabalhando, que já não é fácil, seja um fardo mais leve, onde há tranquilidade, Pai querido, dentro da empresa. Senhor, nos abençoe. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu te agradeço, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu agora quero abençoar você, funcionário. Eu quero abençoar você, patrão. Se você puder, irmão, irmã, levante sua mão que eu quero fazer um ato profético. Vai se preparando aí. Levante suas mãos aos altos. Da onde vem o nosso socorro? Diga comigo. Eu, patrão, peço ao Senhor sabedoria no dia de hoje, ao ouvir essa palavra. Peço ao Senhor que me ajude a cuidar das coisas que o Senhor tem colocado na minha mão. Abençoar os meus funcionários e respeitá-los como eles merecem ser respeitados. Eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora você, funcionário, levanta a tua mão e diga comigo. Eu, funcionário que sou hoje, peço ao Senhor que me ajude a dar um bom testemunho dentro da minha empresa, a ter um bom caráter, a ter uma boa índole e, acima de tudo, temer Deus que me colocou nesse lugar e abençoar o meu patrão, a minha patroa, abençoar aquela empresa onde eu tiro o meu pão de cada dia. Eu peço ao Senhor que me ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, juntos nós seremos mais fortes. Então avante, avante, não desista não. Se você não está feliz nesse emprego, Deus vai pôr um emprego do jeito que você quer, mas faça a tua parte, viu? Em nome de Jesus. Patrão, calma. A pandemia chegou e nós vivemos momentos muito difíceis, não é verdade? Mas calma, Deus é contigo, viu? Deus vai te abençoar.
suas dívidas serão sanadas e você vai poder dar, viu? Como você fazia antes, viu, patrão? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe vocês, abençoe e guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e sobre ti ele te dê a paz. E se Deus quiser, meus irmãos, até amanhã, onde nós estaremos com o nosso 11º Milagres de Jesus, uma série de 35 dias. Que Deus possa te abençoar grandemente. Até amanhã. Tchau, tchau.